Gente, que bênção, que bênção. Essa igreja é uma igreja maravilhosa. E nós estamos aqui, louvando a Deus por estarmos aprendendo a palavra dele já há 27 semanas. Nossa, 27 capítulos. Não é capítulo de Provérbios, não, 27 capítulos de mensagens sobre esse livro lindo, maravilhoso que é Provérbios. E na quarta-feira passada nós falamos, numa sequência, de dizer o que as palavras têm poder. A palavra tem poder na vida e tem poder na morte. Romão, o que é isso? É exatamente isso. A Bíblia diz que as palavras têm o poder de vida e morte. Por que isso? Porque as palavras ferem, e elas ferem mortalmente muitas vidas que a gente nem percebe, e essas pessoas morrem espiritualmente. Morte para Deus não é essa separação física que é para nós. Morte para Deus é uma separação espiritual. Morte para Deus é quando um ser humano, que é sua imagem e semelhança, está longe dele, separado dele. E muitas pessoas morrem espiritualmente por causa das palavras proferidas por nossa boca. Por isso, nas palavras, existe o poder da vida e da morte. E nós falamos, em algumas quartas-feiras passadas, que as palavras, elas são dádivas de Deus. Elas produzem vida porque são dádivas de Deus. É presente de Deus. Deus se comunicou e ensinou para o homem como se comunicar, como falar, como dizer. Inclusive como dizer as palavras necessárias para abençoar pessoas. Deus, através das palavras, ele se revelou à humanidade. E ele nos trouxe a mensagem de salvação, nos trouxe a mensagem de cura, nos trouxe a mensagem de amor, nos trouxe a mensagem de comunhão, nos trouxe a mensagem de união. Esse Deus que nos, vamos dizer assim, nos visitou através das palavras, ele deu vida, ele deu dádivas, para nós proferirmos essas dádivas, e com essas palavras nós também representarmos o reino, e salvarmos pessoas, e trazermos pessoas para o centro da vontade de Deus. Deus usou palavras para separar pessoas para o ministério da palavra, porque ele deu palavra como dádiva. Nós falamos uma quarta-feira toda sobre a dádiva de Deus. Nós falamos também uma outra quarta-feira sobre as palavras que podem ser usadas para fazer o bem. Palavras que podem curar. Palavras que podem refrigerar a alma. Palavras que podem levantar o aflito. Palavras que podem dar consolo ao ferido. Palavras que podem ser proféticas de Deus para abençoar pessoas, para ensinar pessoas, para orientar pessoas. Palavras que curam. Palavras que fazem o bem. Nós falamos uma quarta-feira toda sobre isso. Pegue lá as mensagens e você vai ouvir. E nós, na última quarta-feira passada, falamos também sobre que as palavras podem ser usadas também para fazer o mal. Aí, no caso, o mal é a morte mesmo. O mal é a doença mesmo. O mal é o engano mesmo. E nós falamos na quarta-feira passada sobre um desses maus, uma das formas que a palavra pode fazer mal, que é a mentira. Falamos que a mentira, ela tem uma vida curta. A mentira, ela arruína o bem comum das pessoas. E por ela ter uma vida curta, nesse curto espaço de tempo, ela destrói muito. A mentira tira a confiança
que as pessoas têm que ter uns nos outros. E pela mentira tirar essa confiança, muitas coisas da nossa sociedade ficam em ruínas. Os contratos sociais são inúteis porque você não acredita nos contratos. As promessas das pessoas umas para as outras, as promessas de políticos são como se fossem palavras vazias, por causa da mentira, que graça no meio da nossa sociedade. E a gente não dá mais crédito àquelas pessoas que virtualmente teriam que proferir a verdade. Mas nós não acreditamos, por causa da mentira. A mentira entra até no judiciário. Estamos vendo um escândalo novo no Brasil, sentenças vendidas. Isso é a mentira entrando, a desonestidade entrando. E nós também não acreditamos mais no judiciário. Não acreditamos mais na justiça. E a mentira destrói principalmente, aí sim, aí destrói mesmo, os relacionamentos. As mentiras separam os casais. A mentira separa pai e filho, mãe. A mentira entristece pessoas. A mentira mata pessoas. A mentira destrói corações. Relacionamentos quebrados pela mentira. Vimos na quarta-feira passada que uma das características dos mentirosos é que o mentiroso gosta de ouvir mentiras. É uma das características dele. Uma das coisas que o mentiroso faz é gostar de mentira. Porque os ouvidos escutam aquilo que o coração ama. Então, quando o mentiroso vai ouvir alguma coisa, ele gosta de ouvir mentiras. Por quê? Porque o coração dele ama a mentira. E por ele amar mentira, ele não só ouve, mas ele propaga mentira. E aí nós vamos falar disso hoje, tá? Que é justamente a propagação das fofocas. Agora, o que, Romão, nós podemos fazer diante disso? O que, Romão, nós podemos fazer para contrapor todo esse universo terrível que a gente está descrevendo aqui? Falar a verdade. Simples. Falar a verdade. A mentira só se vence com a verdade. Ah, Romão, mas falar a verdade eu falo, adianta alguma coisa? Adianta. É como se fosse uma gota d'água num incêndio na floresta. Você vai fazer a sua parte. Você vai fazer o que você tem que fazer. E a sua parte vai ser vista por alguém que também vai fazer a parte dele. E assim uma corrente cresce. E a mentira é vencida pela verdade. Às vezes, quando o mentiroso vem em nossa direção, ele vem com aquela expectativa de que você vai propagar, inclusive dar para ele a fama que ele precisa. E você diz, não, comigo não. Porque isso está amarrado. Porque eu falo a verdade em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Então, falar a verdade também tem um jeito de falar. A gente não pode falar a verdade de qualquer jeito. A gente tem que falar a verdade em amor. Porque quando a gente fala a verdade sem amor, deixa de ser aquilo que nós temos que falar com a verdade. Ou melhor, com as palavras. Deixa de ser cura. Uma verdade sem amor é brutalidade. Está me entendendo, irmão? Uma verdade sem amor é brutalidade. E um amor sem verdade é hipocrisia. Eu digo que amo, mas eu não vejo verdade no que eu falo. É hipócrita, irmão. É, no mínimo, hipocrisia. Você fala em amor. Uma mentira é hipocrisia. Falar a verdade sem amor é brutalidade. Isso nós falamos na quarta-feira passada. Isso aí
é falar a verdade em amor. Agora, outra forma também de se falar a verdade é com honestidade consciente. O que quer dizer isso? Honestidade consciente. Existe um velho ditado, inclusive afirmado por muitos políticos por aí, que a melhor coisa que tem que ser feita é falar a honestidade. Dizer assim, a honestidade é a melhor política. Não é isso que os políticos falam? Olha, gente, a honestidade é a melhor política. O que é política? Política é um método que você usa para o momento em que você vive. É aquilo que você fala para beneficiar ou para louvar ou para exaltar o momento em que você vive. Isso é política. Então a honestidade, você sendo honesto, falando a verdade em honestidade, é a melhor política. Não é esse o caso. Nosso aqui não é esse o caso. Por quê? Porque quando aquele momento que você estiver vivendo não for o melhor momento, que você tem que falar a verdade, você usa outra meia-verdade e diz que é a política. Então, quando você usa a verdade somente quando beneficia politicamente, não é o que o coração do crente tem que colocar no coração. O que o coração do crente tem que falar do coração. Mas o coração do crente tem que falar do coração. Aquilo que é consciente de Deus, aquilo que Deus coloca permanentemente, independente se a verdade que você for contar, se a honestidade que você for falar, ela for benéfica ou não naquele tempo para você. A melhor situação para você não é politicamente, mas é simplesmente espiritualmente você ser honesto em Deus. E assim você se afasta de todo mal. Então não é a melhor política, mas é o melhor momento espiritual da sua vida, é a sua consciência permanente em Deus. Vai ter momentos que você vai ter que ser honesto, mesmo que essa honestidade te custe alguma coisa. Mas creia que o Deus que você serve, que é o Deus da verdade, Ele vai te exaltar no tempo correto. E no tempo certo Ele vai levantar a tua vida. Agora, quando você usar a honestidade somente quando for politicamente correto, você está perdido, irmão. Porque vai ter tempo aí que você não vai poder usar a verdade. E uma meia-verdade não é verdade. Uma meia-verdade é mentira. Está me entendendo? Ah, Romão, é mais ou menos isso. Não, não tem mais ou menos não. Ou é verdade ou não é. E como é que a gente faz? Olha, verifica. Tem que observar, vocês têm que ser observadores. Vocês não podem ser Maria vai com as outras. Vocês não podem ser uma palha ao vento. Vocês têm que observar se o que estão falando é verdade. Porque se vocês propagarem uma mentira pensando que é verdade, por causa da falta de conhecimento, você também se tornará um mentiroso por extensão. E sofrerá as consequências disso. Vocês estão me entendendo, gente? O que Deus quer falar conosco, isso tudo está na aula, na quarta-feira passada. Aí diz lá em Efésios, só para finalizar esse resumo da quarta-feira passada, Efésios 4, versículo 15, dizendo o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça da nossa vida, Jesus Cristo. Cresçamos em tudo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça da nossa vida, Jesus Cristo. Amém? Que você cresça em Jesus, que você cresça no Senhor e fale a verdade em nome de Jesus. Gente, botaram um maravilhoso relógio ali em cima. Olha só que relógio maravilhoso. E agora eu não me perco na hora. Nunca mais vou terminar tarde aqui. Glória a Deus.
Graças a Deus. Agora vamos lá. Bom, gente, nós vamos hoje, então, entrar num assunto que também é uma forma, uma maneira de usar as palavras para o mal. Vamos falar de fofoca. Ou mexerico. Entendeu? Lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 16, painel. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Diz o seguinte: não espalhem calúnia entre o seu povo. O termo mexeriqueiro é um termo hebraico que significa andar por toda parte, que também provém da palavra mascate. O mascate sempre levava o quê? Compras, ou melhor, bugigangas, vendendo ali a mala do mascate, né? E chegava nas casas, abria, mas o mascate também levava notícias. E ficava falando notícias para tudo quanto é lado. Às vezes mentiras, às vezes verdades. Agora, o caluniador, o mexeriqueiro, segundo a tradução da palavra, é um mascate que vai mascateando mentiras e calúnias por toda a parte. É uma pessoa que espalha notícias erradas, notícias fora de hora, notícias que causam mal, notícias que dividem, notícias que deixam dúvida no coração de muita gente. O mexeriqueiro, ele tem uma função, é a função da morte. Romão, tu está falando em morte direto, porque é isso que acontece. Há pouco tempo atrás, eu estava comentando com a minha esposa. Muita gente dessa igreja saiu da igreja por causa de fofocas, mexericos. E eu vou dizer mais. Ah, Romão, mas sair da igreja porque não gostou de alguma coisa, isso é normal. Eu também acho. Eu acho que quando você está numa igreja e você não tá legal e você sai da igreja e vai para outra igreja. Que lá está tudo bem, tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Nós somos livres em Deus para fazer isso. A única coisa que a gente não pode fazer, que eu sempre coloco lá no discipulado, não perca Jesus de vista. Mas o fofoqueiro, ele tem, vamos dizer assim, através das palavras, a armadilha de fazer com que as pessoas se percam, inclusive de Jesus. Por quê? Porque a pessoa, por causa de uma maledicência, ela sai da igreja, não sai por causa que ele vai ou em outro ministério, ou ele vai fazer alguma coisa melhor, não, ele sai por causa de alguma coisa maléfica, que alguém falou para ele. E quando essa pessoa sai dessa forma, ela fica tão magoada, tão ferida, que ela não procura outra igreja, ela fica no mundo. Veja bem o perigo que tem de nós pronunciarmos fofoca por aí. Olha o perigo que nós estamos fazendo às almas que custou o sangue de Jesus. As almas que custou o calvário do Senhor. E quando a gente vai com calúnias, com fofocas, com mexericos, com coisas banais, para tentar tirar aquelas pessoas do foco que é Jesus. Quando nós trazemos para essas pessoas palavras maléficas que espalham a morte, essa pessoa sai e ela fica realmente como um zumbi separada de Deus. Eu pergunto, vai cair na conta de quem isso aí? Irmão, tenha muito cuidado com o que você fala. Por favor. O que nós estamos falando nesse púlpito aqui é muito sério. É muito sério. Quando as pessoas vêm com fofoca para o meu lado, eu digo, tá bom, irmão, e aí? Irmão, parando por aí. Ou você fala, exatamente, o que eu tenho com isso? Ou você fala,
a verdade em amor, ou você não fala nada. É simples. Para que falar alguma coisa que você não tem certeza? Aí a pessoa pergunta assim, mas Romão, como é que vai ser? Como é que vai, o que vai acontecer? Irmão, nós estamos sempre nas mãos de Deus, o que nós não podemos é espalhar mentiras. O que nós não podemos é espalhar fofocas. O que nós não podemos é espalhar coisas que não são reais, porque isso estraga a espiritualidade de outros que estão começando no Evangelho, principalmente aqueles que são fracos na fé. Aqueles que estão tentando se sustentar, e aí vem você com a calúnia, com a mentira, espalha a fofoca e tira a pessoa do rumo. Isso é pernicioso. Aqueles que espalham segredos, nós já falamos isso aqui em outra quarta-feira passada aí, mas eu trouxe essa palavra de novo para a gente encolar com o que nós estamos falando agora, com o mal que os mexericos fazem. Aqueles que espalham segredos. Provérbios 11, capítulo 11, versículo 13, diz o seguinte: quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Confidência é aquilo que se deposita ao cuidado de outro, na confiança de que será bem guardado. As fofocas, elas causam um prejuízo tal, que ela tira do confidente a confiança em depositar aquilo que é de mais caro que ela tem dentro de si, que são os seus segredos. Como disse para vocês, lá naquela quarta-feira, nós vivemos numa dimensão de 4 públicos. Nós vivemos na dimensão do público, que é onde todo mundo sabe tudo de todos. Certo? São aquelas informações que a gente encontra por aí. Todo mundo sabe. Tem aquela outra dimensão que é o privado, que é onde as pessoas só conhecem aquilo que está dentro daquela comunidade. Aí eu quero chamar um alerta para a nossa igreja. Tem muita coisa dentro da nossa igreja que é no privado de Betânia. E tem gente que faz questão de espalhar isso aí para o mundo inteiro. Romão, mas não pode falar a verdade? Pode. Mas são verdades que nos dizem respeito. Não são verdades que dizem respeito ao mundo, ao Brasil. As coisas de Betânia têm que ser tratadas aqui, conosco. Aprenda a guardar segredo, meu irmão. Aprenda a viver em comunidade. Aprenda a não ser fofoqueiro. Eu estou espalhando porque eu tenho que falar a verdade para o mundo inteiro. Vai, fala. Fala da sua vida. Agora vai falar da vida dos outros? Da igreja que não tem nada a ver com você? Estão me entendendo? Estão me entendendo o que eu estou falando? Mas qual o problema nisso? O problema é a confusão que causa. Toda confusão causa dúvida. E a dúvida afasta as pessoas. Porque a dúvida causa medo. Por isso eu digo a você, Betânia, você que está na internet me ouvindo, de Betânia, qualquer dúvida que tiver, venha até nós. Não caia na lábia do fofoqueiro, mas tira a sua dúvida com a gente. Nosso gabinete está aberto, de segunda a sexta-feira, para tirar todas as dúvidas de quem quer que seja. Por isso, antes de espalhar uma notícia onde você não sabe, procura ver primeiro a verdade de quem pode falar a verdade para você. E não da voz do mexeriqueiro. Estão me entendendo aí? Desculpa, por ser tão duro assim. Mas tem hora que a gente tem que falar duro. Porque isso causa a morte de muita gente. Tem muita gente espalhado por aí, que nós estamos tentando buscar.
que estão fora da igreja, não estão em igreja nenhuma. E a culpa é daqueles que espalham a fofoca. Estão me entendendo aí? E tem também a dimensão do íntimo. O íntimo é aquela dimensão onde o segredo, o seu segredo, só pode ser revelado por você. Só você pode dar essa dimensão de conhecimento dos seus segredos. Por isso, para o tagarela, para o que fala muito, trava. Você tem a chave, ou seja, o segredo dos seus segredos. Trava. Quem muito fala não merece a tua confiança. Agora, aquele que guarda segredo e fica consigo, não tem prazer em revelar as coisas, esse sim merece a tua confiança. O fofoqueiro, ele geralmente, ele quer angariar para si simpatizantes. E o que ele faz? Ele tenta seduzir as pessoas, dizendo, vou te contar um segredo, que é só você que sabe. Ele já espalhou para meio mundo, mas ele diz que você é o particular, é o amigão, é o cara ali, é o brother, ó, do coração. Vou te contar um segredo. Cara, uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, uma coisa que não tem nada a ver com você, uma coisa que é do outro. Aí vem o cara te contar só por prazer em te revelar uma situação. Eu te pergunto, isso é de Deus? Isso é maligno? Por isso, meu irmão, quando alguém vier contar um segredo que não tem nada a ver com você, meu irmão, eu não quero saber de fofoca não. Vamos falar de coisa de Deus? Vamos falar a verdade de Deus? Ah, começa a falar do seu amigo. Irmão, eu sou amigo do cara, por favor, não fala mal dele não. Ele é meu amigo. Se você tem problema com ele, fala com ele lá. Mas não vem falar para mim não. Às vezes, o fofoqueiro, ele quer uma plateia. E aí tem gente que dá essa plateia. O que foi? O que foi? Fala aí para mim. Aí, ó, vamos, fala. Estou aqui, pronto para ouvir. E aí o fofoqueiro se alimenta. Vai jogando, vai vomitando um monte de coisas ruins. Exatamente, destilou o veneno e jogou. Ele é perigoso, ele tenta seduzir você. Provérbios 20, versículo 19. Quem vive contando casos, não guarda segredo. Ou seja, quem tem a língua solta. Por isso, evite quem fala demais. Cara, mais claro do que isso é impossível. Olha o que diz Provérbios 20, versículo 19. Quem vive contando casos, não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Deus nos deu uma boca só. E quantos ouvidos? 2. Será que não está claro, não? Pela criação do Pai? Não está claro que você tem que ouvir mais do que falar? Hein, irmão? Não seja um mexeriqueiro, mas cuidado nas mãos de Deus. Cuidado também, porque os fofoqueiros, eles podem causar muita destruição, muitos estragos. Provérbios 17, versículo 9, por gentileza. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas aquele quem lança em rosto separa os bons amigos. Alexandre, tu viu o que o Marcelo, o Cláudio fez? Viu? Cara, tu não sabe o que ele fez.
Ele fez isso, 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 isso. Não, Cláudio fez. Ó, te garanto. Meu Deus, assassina o Cláudio no coração do Alexandre. Aí o Cláudio todo inocente chega no Alexandre. Aí, Alexandre, tudo bem, tranquilo, fica longe de mim. Não quero saber de você. Não sei o quê. O que foi? O que houve? Não sei, fica longe. Bons amigos, separado por uma fofoca. E pior, nem comprovada foi. Mas o que acontece? O cara lançou a semente do mal. Lançou a sedução. Essa sedução de falar as coisas que não são verdades, mas que podem mascarar, que podem simplesmente ser uma suposição, é uma verdade que vai separar amigos. Coisa que talvez o Alexandre poderia até ajudar o Cláudio. Mas o Alexandre já está impedido de ajudar o Cláudio, porque o Alexandre matou o Cláudio no coração, por causa da maledicência, por causa do fofoqueiro que assassinou o Cláudio, ou melhor, o Cláudio no coração do Alexandre. Gente, eu estou falando palavras pesadas, porque é exatamente isso que acontece nos nossos dias de hoje. Vai lá na rede, e você vai ver o comentário que tem, de um monte de gente que fala um monte de asneira, de pessoas que não conhece, pessoas que não têm intimidade, mas têm o prazer em destruir a imagem dessas pessoas. Tudo por causa de fofoca. E hoje em dia o que mais graça na internet. Muito cuidado com o que você faz aqui dentro desse lugar. Esse lugar é um lugar onde te esconde, onde você fala o que quer, mas olha, o teu juiz não é quem está ouvindo, o teu juiz é o Deus que habita em teu coração, e é Ele que comanda a tua vida, é Ele que é o Senhor da tua vida, e também tem que ser o Senhor das tuas palavras, e as tuas palavras não podem de forma nenhuma semear a morte, mas elas têm que semear a vida. Então escolha a vida. Eu costumo dizer, para terminar agora, que o fofoqueiro é como se fosse um abutre. Vocês já viram filmes onde os abutres são focalizados, principalmente no deserto? No deserto a gente ouve sobre os abutres. E sempre quando aparece o abutre, ou aparece ele voando assim em círculos, né? Ou se não aparece ele numa árvore cheia de galho seco, ali só olhando, esperando o momento da morte chegar. Assim é o fofoqueiro. Ele é como o abutre que fica voando. No voo que ele faz, muitos predadores daquele deserto ou daquela floresta olham os abutres voando e falam, ali tem carniça, ou ali tem carne, ou ali tem gente que vai morrer. Então é ali que eu vou. Aí os predadores vêm. Às vezes tem uma pessoa cambaleando, ou tem um animal cambaleando. Quando você vê nos filmes, os abutres já ficam rodando, porque sabe que ali ele vai morrer. Assim os abutres, ele fica ali, voando em volta deles. Voando, porque sabe que ele está cambaleando, ele está quase morrendo. E esses abutres que ficam voando, ele fica espalhando a notícia. Existe morte aqui, existe carne fresca aqui. Pode vir, predador. Aí vai lá o predador e mata. E o predador, quando mata, ele come a carcaça. E o abutre fica lá em cima da árvore assistindo o predador comer. Aí quando o predador termina de se fartar, ele matou a vítima. Ele matou aquela pessoa. Olha só a figura que eu estou lançando aqui. É uma figura tétrica, mas a gente vê isso em filmes, até em desenho animado aparece isso. E o abutre fica assistindo. Quando o predador termina de se fartar com a barriga cheia, vai embora.
a morte conseguiu se sagrar. O que o abutre faz? Ele vai comer o resto. Ele vai limpar a carcaça. Então ele se alimenta de carne podre. Ele se alimenta dos restos mortais de quem morre. Por favor, não seja um abutre. Por favor, seja alguém que ama a vida. Louvor pode chegar. Por favor, seja aquele que ama a vida. Quando você espalhar as palavras, que você reconheça Deus nessas palavras. Quando você falar alguma coisa, que você reconheça Deus nessa coisa que você vai falar. Quando você for falar, para às vezes até alertar alguém, chega na própria pessoa e fala com ela. Não fique espalhando notícia como abutre, esperando a morte chegar e tragar aquela pessoa. Mas espalha a vida. Espalha aquilo que pode dar vida às pessoas. Palavras de bem. Palavras que podem curar, palavras que podem levantar as pessoas. Provérbios 17, verso 9. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem lança em rosto separa os bons amigos. Não seja aqueles que lançam em rosto, mas seja aquele que promove o amor, através justamente de deixar para lá a ofensa. Deixa para lá. Te ofendeu? Ah, me ofendeu muito, Romão. Perdoa, meu irmão. Cobre essa ofensa em amor. O que é cobrir ofensa em amor? É você amar a pessoa tanto que você já perdoou de cara. Exatamente, ame os seus inimigos. Dá ao coração a dádiva de falar na tua boca. Amém? Dá ao coração de Deus a dádiva de dizer palavras que provoquem vida e não a morte. Escolha a vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos louvar. Vamos ficar de pé. Quarta-feira que vem nós vamos falar